Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, quero falar aqui a respeito do transporte intramunicipal. As empresas de transporte intramunicipal, elas seguem descumprindo a lei de gratuidade para idosos. E o que mais me chama a atenção nesse assunto, que já foi trazido aqui na casa, é de que a prefeitura está autorizando as empresas do transporte intramunicipal a descumprirem a lei. Ora, senhores e senhoras, se um governo assumiu prezando pela legalidade, sempre pela legalidade, pelo menos essas são as palavras do prefeito Daniel Guerra, me causa estranheza que, numa situação como essa, a prefeitura preze pela ilegalidade. E isso eu acho um absurdo. Inclusive, a prefeitura está sugerindo fazer um estudo de 6 meses sobre a situação das empresas do transporte intramunicipal. Sempre quando a gente fala em prejuízos para empresas, a gente acaba culpando alguém. E os idosos, vereador Kiko, sempre são os culpados, né? Os idosos que tiveram uma lei aprovada aqui nessa casa para andarem de forma gratuita, desde que cadastrados no transporte municipal, foi aprovado aqui, de 60 a 65 anos, agora as empresas vão mal, querem tirar a lei dos idosos. No transporte intramunicipal, algumas dessas empresas do transporte intramunicipal, muito defendidas aqui nessa casa, elas estão há muito tempo dizendo que vão largar, que só dão prejuízo, mas nunca largam o osso, nunca largam. E agora querem continuar cobrando de forma ilegal 50% da passagem dos idosos descumprindo a lei. Mas isso não me surpreende, né? Porque elas descumprem a lei já faz tempo. A Associação dos Aposentados e Pensionistas já tem denunciado isso há tempo. Nós já fizemos reportagens no tempo de trabalho em rádio sobre isso. E as empresas descumprem. Agora, o que mais me causa estranheza é que a prefeitura autorize as empresas a descumprirem a lei. E aí os idosos vão pagar 50% da passagem, continuam pagando, né, porque já estão fazendo a fiscalização da Secretaria de Trânsito, parece que não existe, é a Secretaria de Transportes que tem que fiscalizar as empresas. Quero dizer mais, se as empresas estão no prejuízo, que larguem esse osso, que abandonem as linhas e que se faça uma nova licitação. Eu sei do prejuízo, agora o governo dizer que precisa de 6 meses, para fazer um estudo, o governo que crie vergonha na cara e que mande um projeto para essa casa, onde se regulamente de um outro jeito essa questão das gratuidades no transporte intramunicipal. Mas primeiro, faça as empresas cumprirem a lei. Não se faz um estudo primeiro autorizando as empresas a descumprirem a lei. Primeiro, faça as empresas cumprirem a lei, faça, junto com isso, um estudo e depois apresente essa casa, esse estudo, em que a gente pode avaliar as gratuidades. Então, é um absurdo que o Poder Público Municipal autorize qualquer tipo de empresa a descumprir a lei, como foi noticiado na semana passada. Sua parte, vereador Kiko. Vereador, a Comissão do Idoso, através da assessoria, entramos em contato há muito tempo atrás com essas empresas, onde elas falavam que estão cobrando 50%, outras estão cobrando integral, então elas reclamam, né, de prejuízo. Então, o que a gente está solicitando para essas empresas agora? Que tragam um balancete, se for necessário, né, para a comissão, para que nós também possamos nos posicionarmos, né? Então, estamos cobrando as empresas para que venham, né, se justificarem com números. Os números não enganam, os números não mentem. Então, a realidade tem que trazer para nós, para que possamos aqui fazer um debate justo e honesto, vereador. Obrigado. Perfeito, vereador Kiko. E o Ministério Público está estudando isso. A discussão é sobre como agir em casos de idosos entre 60 e 65 anos. A partir de 65 anos, é bom a gente reforçar, é proibido cobrar, porque o Estatuto do Idoso é bem claro em relação a isso. Então, governo nenhum tem que autorizar a empresa a descumprir lei. Então, que faça o estudo urgentemente, apresente para essa casa um projeto, mas não autorize as empresas do transporte intermunicipal que vivem reclamando do prejuízo e sempre é descontado no idoso. O idoso é que paga esse pato, é ele que tem que perder o benefício que foi aprovado por lei aqui, se a lei tem que ser cumprida. E se estão com prejuízo, eu entendo que as empresas estão com dificuldade, é preciso que a gente analise e o governo mande um projeto para que a gente possa analisar e fazer as correções necessárias. Mas, primeiro, faça com que as empresas cumpram a lei. E junto com isso, faça-se um estudo a respeito desse assunto para que a gente possa apreciar no futuro. Obrigado, senhor presidente.